Oi, gente, tudo bem, nono ano? Espero que todo mundo esteja bem, com saúde e paz, tá bom? Tô com saudade de todo mundo, um abraço bem apertado e beijos. Mas nós iremos nos ver, se Deus quiser, antes do fim do ano. E hoje nós vamos dar início ao nosso terceiro bimestre. Terceiro bimestre! Estou ouvindo vocês gritarem, não? Tá bom. Então hoje a gente vai iniciar o terceiro bimestre. Eu convido você a pegar o seu livro do terceiro bimestre, certo? Terceiro bimestre. E vamos iniciar. Não vou começar na sequência do livro, vou falar por onde eu vou começar, porque as nossas aulas vão ser online, né, a partir da semana que vem, então vai ser melhor para a gente poder discutir. Então, como esse é o último vídeo, então eu decidi fazer assim, um assunto bem assim, simples, por isso que eu escolhi ele. Ele está lá na página 26, tá? O nome do capítulo é Romance Enredado na Imaginação, certo? Então nós iremos falar sobre o romance, certo? Romance. O que é romance? Como, quando e por que surgiu o romance? Será que romance é só aquilo que a gente fala, como é romântico? O que é romance, né? Então, o romance, a princípio, ele era escrito em verso, transformado nas narrativas em prosa. Surgiu devido à ascensão da burguesia. História, um pouquinho de história. No século XVII, variante da epopeia. Língua muito simples e coloquial. Coloquial, o jeito que a gente fala. Em Portugal, o primeiro romance foi no século XIX com Camões, tá? Do escritor Almeida Garrett. E no Brasil, o primeiro romance foi O Filho do Pescador, de Teixeira e Souza, 1842. Então, essa aula, gente, é um pouquinho de literatura, o que vocês irão ver no primeiro ano do ensino médio. Então, a partir desse terceiro bimestre, nós iremos falar mais de literatura, certo? Então, essas são algumas características, como surgiu o romance, tá? Surgiu com a ascensão da burguesia, era uma variante da epopeia. A epopeia era o quê? Uma narrativa escrita em versos, destinada a um público aristocrata. No século XVII, a epopeia perdeu lugar e tinha uma linguagem culta, assim, rebuscada, porque era para a alta sociedade. E o romance veio de uma forma simples, de uma forma mais natural, e tomou lugar da epopeia. Quais são as características de um romance? Narrativa complexa e longa. Apresenta muito detalhe, tá, gente? Então, o romance é uma história que apresenta muito detalhe. Tem várias formas e tipos. Personagens, vários. Eles têm uma forma complexa de ações, nas ações. Quais são os cenários e espaços? Variados. O romance pode acontecer no palácio, pode acontecer numa escola, em qualquer lugar. Então, o cenário é variado. O tempo é longo, o período de duração do romance. A história é comprida, não é uma história curta, é longa. O enredo, ou seja, a história, vários fatos. Ações contadas pouco a pouco, ao longo de várias páginas, certo? Não reclame, vocês irão aprender isso o ano que vem inteiro. O narrador, qual é o foco narrativo? É primeira ou terceira, pode ser qualquer uma das duas, primeira ou terceira pessoa. Podem ser romântico, de suspense, aventura, policial e muito mais. Então, isso aqui são tipos de romance. Pode ser romântico, que conta história de amor, de suspense, de aventura, policial, tá? Então, aqui são as características do romance. Nem sempre o romance é história de amor. Que triste. Quanto ao tipo de abordagem, a abordagem é qual é o assunto que trata. O romance pode ser urbano. Urbano é o quê? Cidade. Retrata e critica os costumes da sociedade. No Brasil, nós tivemos Joaquim Manuel de Macedo, certo? E um dos mais conhecidos é a Moreninha. Era a caracterização do espaço urbano. Aqui também nós tivemos outros representantes que eu não vou comentar, certo? Só para vocês saberem. Nós também tivemos o romance regionalista. O que é um romance regionalista? Ele aborda questões sociais de determinadas regiões. Por exemplo, o linguajar. Linguajar é o modo que a gente fala. Então, o romance regionalista aborda a questão social de uma determinada região. Quais são os principais representantes? Bernardo Guimarães, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Érico Veríssimo e Jorge Amado. Graciliano Ramos, guardei esse nome, Vida Seca, romance regionalista, questão social, certo? Vamos lá. Aí eu trouxe um pouquinho do Vida Seca de Graciliano Ramos. É porque eu quero falar Graciliano, mas é Graciliano, não sei porquê, normal. Então tem uma descrição sobre esse romance Vidas Secas. Ó,
Em meio à paisagem hostil do sertão nordestino, 4 pessoas e uma cachorrinha, sempre tem uma cachorrinha, né, gente? Se arrastam numa peregrinação silenciosa. O menino mais velho, exausto da caminhada sem fim, deita-se no chão, incapaz de prosseguir, o que irrita Fabiano, seu pai, que ele dá estocadas com a faca no intuito de fazê-lo levantar. Compadecido da situação do pequeno, o pai toma-o nos braços e carrega-o, tornando a viagem ainda mais modorrenta. A cadela baleia acompanha o grupo de humanos, agora sem a companhia do outro animal da família, um papagaio, que fora sacrificado na véspera, a fim de aplacar a fome que se abatia sobre aquelas pessoas. Na verdade, era um papagaio estranho, que pouco falava, talvez porque convivesse com gente que também falava pouco. Errando por caminhos incertos, Fabiana e a família encontram uma fazenda completamente abandonada. Surge a intenção de se fixar por ali. Baleia aparece como um preá entre os dentes, causando grande alegria aos seus donos. Então, isso aqui é um pouquinho desse romance aqui, ó, Vidas Secas, Graciliano Ramos. A gente vai trabalhar ele, tá bom? Então, o romance regionalista aborda a questão social, né? Se o nome já é Vidas Secas, tá falando da paisagem do sertão. 4 pessoas e uma cachorra andando, peregrinando. Elas estão fazendo o que, gente? Fugindo da seca. Então, um romance bem longo, com várias páginas. Nós iremos trabalhá-lo ao longo do bimestre, tá? Eu trouxe só para ilustrar. O que a gente tem mais? Tem o romance indianista. Pelo próprio nome já vê, né? Retrata costumes indígenas, ocorrido principalmente no romantismo. Algumas vezes faz idealização do índio, que vira um herói. Então é comum no romance indianista o índio se tornar uma espécie de herói, ele é idealizado. Quem são os representantes? José de Alencar, que escreveu o Guarani e Iracema, lindíssimo, lindíssima essa história. E também temos outros, Mário de Andrade, Raul Boff e Cassiano Ricardo, tá? Então, outro tipo de romance indianista. Retrata o quê? Questões indígenas, costumes indígenas. Olha, Iracema, a arte, né, de Iracema. Aí aqui fala um pouquinho nessa parte aqui desse romance indianista. Não é o meu foco, mas eu trouxe para você, já quando for apresentado para você no próximo ano, você já conhecer. Nós também temos o romance histórico. Por que histórico? Vida e costume de certa época em lugar da história. Mescla fato, mistura fatos ocorridos realmente e fictício, tá? No Brasil, é reinterpretação nacionalista, revalorização e idealização do nosso passado. Quem representa o romance histórico? José de Alencar, com essas 2 obras, As Minas de Prata e Guerra dos Mascates, excelente. Bernardo Guimarães, Lendas e Romances, Histórias e Tradições da Província de Minas. E Franklin Távora, o Matuto Lourenço. Então, romance histórico, ele retrata a vida e costume de uma determinada sociedade, em um determinado tempo da história. Certo? Facinho. As Minas de Prata é um romance que eu acabei de citar, José de Alencar, tá? Aí tem uma pequena passagem do que aconteceu com esse daí. Romance histórico atualmente, o que é? É uma fusão narrativa policial, fatos políticos e abordagem histórica. Exemplo, Agosto, de Rubem Fonseca. São acontecimentos políticos que levaram Getúlio Vargas ao suicídio. Olga, de Fernando Moraes. História da esposa de Luiz Carlos Prestes. Certo? Então, romance histórico. Vamos lá. Romance psicológico, análise de motivos íntimos e decisões humanas. O romance psicológico, gente, ele trata a personagem de uma forma íntima, tá? De uma forma que trabalha a mente. Na literatura brasileira, nós temos Dom Casmurro, de Machado de Assis. Muito massa, Dom Casmurro. Vocês viram ler. Temos outros romances, Perto do Coração Selvagem, São Bernardo, A Menina Morta. Ixi, A Menina Morta. Crônica da Casa Assassinada. Então, esses aí são romances psicológicos, tá? Retrata motivos íntimos e decisões humanas, tá? São romances psicológicos. Olha aí, ó, Dom Casmurro, Machado de Assis. Muito bom. Se vocês tiverem um tempinho para ler, pode ler. Aí aqui também tem Adoro Bentinho. Gente, eu vou ler um pouquinho desse para vocês. Amo esse Dom Casmurro. Como é a história? Adolescente Betinho descobre-se apaixonado pela menina da casa ao lado, Capitu. Lindíssima Capitu, linda, gente. Inteligente, com ideais atrevidos. Capitu convence Bentinho a não concordar com o projeto de sua mãe, Dona Glória, senhora viúva e rica, que queria fazê-lo padre. A mãe de Bentinho queria torná-lo padre, somente. Bentinho tanto encanta-se pela firmeza de Capitu, quanto fica fascinado por seus cabelos,
pelos olhos de ressaca e começa a conhecer as regras do amar. Ou seja, Bentinho se apaixonou por Capitu, né? A vida toma o rumo que deseja os apaixonados. Depois do seminário, do curso de Direito, em São Paulo, casam-se. A vida corre feliz até o dia em que brota o ciúme de tudo e de todos. A história de amor transforma-se numa história de suspeita e traição. Se vocês quiserem ver o Dom Casmurro aí, pode ler nessa quarentena, é interessantíssimo. Embora eu vou trabalhar vidas secas, mas é muito bom, tá? Vamos lá. Eu também ainda tenho o romance gótico. O que é o romance gótico? Reação ao racionalismo iluminista e ao mesmo tempo ao aristocratismo. Aborda toda a série de horrores, mistérios, terrificantes e torturas. Tananã. Por isso o romance gótico. Exemplo, Lira dos 20 anos, de Álvares de Azevedo, e o mais representativo autor brasileiro da literatura gótica, certo? Então, aqui, ó, tem aqui um exemplinho desse romance gótico, certo? E quanto à época da escola literária, romance romântico. Quais são as características do romance romântico? Ele destaca ideias cavalheirescas, idealização da mulher, uma pessoa santa, linda, que idealiza. O heroísmo, apresenta a luta constante entre o bem e o mal, e sempre as histórias têm um final feliz. Eu podia dizer assim, professor, o romance é uma espécie de novela? Quase. Apresenta as mesmas características, né? Lucília é um exemplo, tá? Do romance romântico. Abrange outras temáticas como romance urbano, indianista e regionalista, como eu falei para você. Um dos mais polêmicos romances de José de Alencar, Lucília, conta a história de um jovem de família tradicional, e aí eu vou deixar você pesquisar. Eu trouxe vários tópicos de vários tipos de romance para despertar a curiosidade de vocês. Eu quero que vocês vejam Vidas Secas. Mas, por exemplo, Dom Casmurro, se você quiser fazer a leitura, fica à vontade, certo? Não há problema. Pronto, aí todos os outros, pois eu trouxe assim, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cuba. O que é que traz a história? Como é a história dele? Aí tem o livro, certo? O Cortiço, como é? O que é que conta o Cortiço? E assim eu fui trazendo vários tipos de romance para vocês, certo? Qual é o objetivo? Que você, pronto, vou voltar. Que você entenda que romance, nós iremos trabalhar o romance, e nesse momento nós vamos trabalhar Graciliano Ramos. Tem aí no seu livro, na página 26, eu não sei se é a mesma que a de vocês, mas tem uma parte do livro Vidas Secas, um capítulo inteiro. Não é para fazer atividade, é só para vocês lerem, conhecer um pouco Graciliano Ramos, tá? E o livro dele, Vidas Secas, certo? A partir de semana que vem a aula não vai ser online, então eu vou abordar de novo esse assunto e aí nós vamos tirar nossas dúvidas, tá bom? Então, um beijo para todos. Espero que tenha despertado o interesse seu por alguma leitura, tá? Um beijo e até a próxima.